Olá a todos! Hoje vamos analisar um caso da América. Então, relaxe enquanto vamos para Ohio dos anos 1930. Anna Marie Hahn nasceu no dia 7 de julho de 1906 na pequena cidade sul-bávara de Fressen, que fica a cerca de 1 quilômetro da fronteira alemã com a Áustria. Ela era a caçula de 12 irmãos, sendo 8 meninos. Quando Anna Marie nasceu, seus pais já haviam perdido 3 filhos. Mais 2 morreriam em combate na Primeira Guerra Mundial. Quando criança, ela era muito doente e passou 5 meses hospitalizada por uma infecção sanguínea. Todos pensavam que ela não sobreviveria, mas, incrivelmente, ela sobreviveu. Como a filha caçula, era mimada pelos pais e, com o passar do tempo, tornou-se uma criança difícil. Ela não terminou o ensino médio e passou a adolescência majoritariamente em festas e socializando. Conforme ficava mais difícil, seus pais a mandaram morar com a irmã na Holanda. Eles pensaram que um novo país e um novo ambiente poderiam ajudá-la a se tornar mais respeitável e ajudá-la com seus problemas disciplinares. Não ajudou, e em vez de se tornar um membro mais respeitável da comunidade, ela teve um caso com um médico de Viena, ou pelo menos foi o que ela alegou. Não foram encontrados registros de um médico vienense com o nome que ela deu, mas ela teve um caso com alguém, pois ficou grávida, e após retornar para casa, deu à luz no dia 31 de maio de 1925 a um filho que ela chamou de Oscar. Isso era muito mal visto na Alemanha dos anos 1920 e ela se tornou o centro das atenções de todas as fofocas locais na pequena cidade bávara. Os pais de Oscar e Anna decidiram que ele ficaria sob seus cuidados, enquanto ela iria para os Estados Unidos da América buscar novas oportunidades. Ela concordou com essa ideia, mas teve que esperar muito tempo pelo seu visto. Em 11 de fevereiro de 1929, ela embarcou em uma cabine de segunda classe rumo a Nova York. Seu destino final era Cincinnati, pois seus pais haviam combinado que ela ficaria com seu tio e tia idosos, Max e Anna Dochel, ambos na casa dos 70 anos. Anna precisava ganhar algum dinheiro, então decidiu oferecer seus serviços como enfermeira residente para homens idosos na comunidade alemã de Cincinnati. Ela era uma mulher atraente e se considerava uma pessoa generosa e cuidadosa, então o fato de não ter treinamento ou experiência em enfermagem não a incomodava. Ela frequentava os jardins de cerveja alemães, cantando antigas baladas bávaras, passando de mesa em mesa sorrindo docemente para seus admiradores idosos. Logo, ela começou a trabalhar para Charles Oswald, um banqueiro aposentado de 71 anos. Ele logo começou a se apaixonar por seus encantos e se afeiçoou muito a ela. O relacionamento de trabalho deles terminou repentinamente quando ele descobriu que Anna havia transferido 27 ações da Union Gas and Electric e $700 da conta bancária dele para o nome dela. Ela afirmou que ele havia dado a ela e nunca foi acusada de irregularidades. Ela vendeu as ações e começou a trabalhar como camareira no Hotel Alms. Logo depois, ela conheceu o imigrante alemão Philipp Hahn, que trabalhava como operador de telégrafo, e após um breve namoro, eles se casaram em 1930. Anna então retornou à Alemanha para buscar seu filho Oscar, e os 3 montaram uma casa em Cincinnati. Philipp sempre quis ter seu próprio negócio, então o casal economizou dinheiro e eventualmente conseguiu abrir 2 delicatessens. Eles se mudaram para uma casa grande e alugaram quartos do Ernest Koller, de 62 anos. Quando chegaram na casa dele, ele já estava muito doente. Anna cuidou dele, mas ele morreu logo depois e em seu testamento deixou para ela sua grande pensão. Suspeitava-se de envenenamento, mas seu atestado de óbito declarou morte por câncer de garganta. O Dr. Arthur Voss tinha um consultório no primeiro andar da casa e Anna achou isso muito conveniente, pois ela conseguia roubar receitas em branco, o que significava que ela poderia manter-se abastecida com medicamentos para seu novo negócio de enfermagem. Anna achava que a renda dela e do marido era insuficiente para o estilo de vida desejado, então inventou outro esquema para ganhar dinheiro. Um incêndio suspeito começou em sua loja. O incêndio não causou muitos danos, mas a seguradora ainda pagou a ela $300. Ela deve ter sido descuidada com fósforos, pois outros 2 incêndios começaram em sua casa. A seguradora pagou a ela um acordo superior a $2.000 pelos incêndios residenciais.
Isso era a América dos anos 1930, durante a Grande Depressão, e até 1933 havia um alto nível de desemprego em Ohio. Anna e seu marido decidiram vender a delicatessen e logo em seguida perderam a casa, pois não conseguiram fazer os pagamentos da hipoteca. Pouco depois, os parentes idosos de Anna faleceram inesperadamente, deixando-lhe a casa. Anna estava feliz por ter uma casa adequada novamente e por saber que sua família estava segura. No entanto, a morte de sua tia e tio foi seguida em 14 de agosto de 1935 pela morte do primeiro paciente de Anna, Charles Oswald. Ele faleceu aos 77 anos e deixou para ela todos os seus bens, mas, sem que ela soubesse, não restavam bens, pois ela o havia roubado de todos eles durante os 6 anos anteriores. Anna queria fazer um seguro de vida de $25.000 para o marido Philip, mas ele recusou, alegando que estava saudável e que os pagamentos da apólice seriam um desperdício de dinheiro. Pouco tempo depois, ele ficou gravemente doente e, contra a vontade da esposa, foi levado ao hospital pela mãe. Ele sobreviveu à sua misteriosa doença, mas seu casamento turbulento começou a desmoronar e o casal acabou se separando. Agora Anna estava sozinha e sem escolha, a não ser voltar a cuidar de homens idosos. Em junho de 1936, ela começou a cuidar de George Hayes, de 81 anos. Porém, George desconfiou de Anna quando ela lhe serviu uma caneca de cerveja que atraiu uma mosca. Imediatamente após provar a cerveja, a mosca morreu. George pediu a Anna que bebesse um pouco, mas ela recusou. Ele dispensou os serviços de enfermagem dela, mas não informou a polícia sobre suas suspeitas, o que significava que Anna simplesmente foi embora para procurar mais pacientes para cuidar. Seu próximo cliente, Albert Parker, um jardineiro aposentado de 72 anos, morreu misteriosamente em março de 1937 e deixou todo o seu patrimônio para Anna. O relatório do legista listou a causa da morte como doença cardíaca. Enquanto cuidava de Albert, Anna havia feito amizade com uma vizinha chamada Sra. Kula e lhe dado sorvete. Após a segunda vez que ela lhe deu sorvete, a idosa ficou violentamente doente e foi internada no hospital. Enquanto ela recebia cuidados médicos, alguém roubou uma bolsa de sua casa que continha dinheiro e joias. A próxima vítima de Anna foi Jacob Wagner, para quem ela alegou ser uma sobrinha há muito perdida. Jacob não achava que tinha parentes, então não acreditou nela, mas logo a aceitou como se fosse da família. Em 5 de junho de 1937, Jacó, de 68 anos, faleceu sob seus cuidados. E deixou para ela $17.000 em seu testamento. Isso foi logo seguido pela morte de George Gesselman, de 67 anos, no dia 6 de julho de 1937, que deixou para Anna $15.000. No 1º de agosto de 1937, médicos do Memorial Hospital em Colorado Springs contataram a polícia local a respeito da morte repentina de George Obendorfer, de 67 anos. Ele havia misteriosamente adoecido alguns dias antes e os médicos não conseguiram determinar o que o havia deixado doente e não conseguiram salvá-lo. Após entrevistar a equipe médica, a polícia descobriu que o falecido era de Cincinnati e estava hospedado no Park Hotel enquanto visitava o Colorado com 2 companheiros. Um estranho acontecimento ocorreu ao mesmo tempo no hotel, pois o proprietário havia relatado um roubo de diamantes no valor de cerca de $300. Os investigadores questionavam se os 2 incidentes estavam relacionados. Os investigadores visitaram o hotel e, ao olhar o registro, viram que George havia chegado com uma senhora chamada Anna Marie Hahn e seu jovem filho chamado Oscar. Os investigadores decidiram visitar as lojas de penhores locais para ver se o ladrão de joias poderia ter tentado vender os diamantes. Felizmente, um dono de loja de penhores fora abordado por uma mulher com a descrição exata de Anna. Com essa informação, as autoridades ampliaram sua busca por Anna. Descobriram que uma senhora tentou sem sucesso usar um livro bancário de Cincinnati em nome de George Obendorfer. Os detetives estavam certos de que a senhora no hotel, na loja de penhores e no banco era a mesma pessoa. Os detetives do Colorado emitiram um mandado de prisão para ela sob suspeita de grande furto e contataram seus colegas de Cincinnati para assistência. Após retornar para casa em Ohio, Anna foi levada pelos investigadores de Cincinnati para interrogatório. Quando perguntada sobre a morte de George, Anna respondeu que o homem era um completo estranho para ela.
No entanto, quando lembrada de que havia assinado o livro de registro do hotel em nome de todos os três, ela mudou sua história. Conheci George no trem de Denver, ela disse. Ele era suíço. Senti pena dele e só queria ajudar. A polícia duvidou da história dela, continuaram a investigar George e descobriram que ele havia chegado em Ohio, vindo da Rússia muitos anos antes. Ele trabalhava como sapateiro, tinha 3 filhos e havia se separado recentemente de sua esposa. Segundo a família, George estava em excelente saúde e estava namorando Anna. Eles aparentemente foram para o Colorado, pois Anna queria mostrar a ele o rancho que ela possuía em Colorado Springs. Diante das novas evidências, Anna admitiu aos detetives que conhecia George de uma sapataria, mas negou qualquer relacionamento entre eles. Ela disse que estava indo para o Colorado e, por coincidência, encontrou-o no trem. Para economizar, eles dividiram um quarto, mas logo após chegar, George adoeceu e buscou atendimento médico. Anna afirmou não ter tido mais contato com ele depois disso. Os investigadores, desconfiados das alegações de Anna, decidiram investigar mais a fundo seu passado em busca de respostas. Um relatório de autópsia chegou do Colorado, revelando que arsênico foi encontrado no corpo de George, e logo a polícia começou a ligar seu negócio de enfermagem com as mortes misteriosas de idosos sob seus cuidados. Ordens foram dadas para exumar vários outros corpos, e foi descoberto que 4 tipos de veneno estavam presentes nos cadáveres, incluindo arsênico e óleo de croton. Anna foi novamente entrevistada pela polícia, e quando questionada, ela parecia indignada com a sugestão de que tinha algo a ver com as mortes dos homens de quem cuidava. Ela alegou que os confortou em seus anos crepusculares e, por serem tão gratos, deixaram para ela dinheiro e propriedades em seus testamentos. Anna não sabia que a polícia já havia revistado sua casa e encontrado uma grande quantidade de veneno. Philip, seu marido, havia contado aos oficiais que sua esposa roubou receitas em branco do Dr. Voss. Oscar, filho de 12 anos de Anna, confirmou que foi para o Colorado com sua mãe e George. Ele disse que George começou a passar mal no trem depois que Anna lhe deu algo para beber. A polícia do Colorado queria que Anna fosse julgada lá, mas a polícia de Cincinnati decidiu que tinha provas suficientes para acusá-la, e em 10 de agosto de 1937, ela foi presa e acusada do assassinato de um de seus pacientes chamado Jacob Wagner. O julgamento de Anna Marie Hahn começou em 11 de outubro de 1937 e ela se declarou inocente. O júri era composto por 11 mulheres e um homem. Desde o início, a acusação insistiu que Anna havia matado Jacob Wagner por ganância, apontando que seu dinheiro e propriedade eram motivo para assassinato. Testemunhas foram chamadas, incluindo especialistas em caligrafia, farmacêuticos e outros para os quais ela havia cuidado. A acusação também apresentou ao tribunal provas que incluíam os órgãos internos de Jacob Wagner e Albert Palmer. Os jornais a apelidaram de a Bela Assassina Loira, e ela aproveitou toda a atenção da imprensa durante seu julgamento. Ela concedeu entrevistas de sua cela, detalhando como cuidava pacientemente dos frágeis cavalheiros sob seus cuidados, frequentemente segurando suas mãos por horas, enquanto se sentava com eles em seus leitos. Ao final do julgamento, o júri levou apenas 2 horas para emitir o veredicto. Anna ficou imóvel enquanto o chefe do júri lia o veredito de culpada sem nenhuma recomendação de misericórdia. No dia da sentença, Anna foi levada à frente do juiz. Ele perguntou a ela se tinha algo que queria dizer. Tenho, ela respondeu. Sou inocente, Vossa Excelência. O juiz fez uma pausa antes de condená-la à morte na cadeira elétrica em 10 de março de 1938. Anna foi transferida para a penitenciária estadual de Ohio em 1º de dezembro de 1937. Os advogados dela recorreram da sentença e a data de execução em 10 de março passou. O caso dela passou pelo sistema judicial de Ohio algumas vezes antes de ser levado ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que após revisar o caso, concordou com a sentença passada pelo estado de Ohio e se recusou a bloquear sua execução. Na quarta-feira, 7 de dezembro de 1938, Anna escreveu 4 cartas separadas, que depois entregou ao seu advogado. Às 8 horas da noite, ela entrou na câmara e sentou-se na cadeira elétrica.
Ela tinha 32 anos e foi a primeira mulher a morrer na cadeira elétrica em Ohio. Em 17 de dezembro de 1938, o advogado de Anna anunciou que as cartas que Anna lhe entregou na noite de sua execução haviam sido vendidas para o Cincinnati Enquirer e o dinheiro foi colocado em confiança para o filho de Anna. No dia seguinte, o jornal anunciou que estaria publicando as cartas nos 2 dias seguintes. As cartas contavam sobre sua vida na Alemanha e sua eventual imigração para os Estados Unidos. Ela então começou a relatar as circunstâncias que alegou terem eventualmente levado à sua vida de crime. O filho de 12 anos de Anna foi adotado por uma família no Centro-Oeste. Os jornais mantiveram sua promessa a Anna e pagaram pela educação dele, nunca revelando seu nome ou paradeiro ao público. A única coisa que foi divulgada sobre Oscar foi que ele viveu uma vida normal e, eventualmente, lutou pela Marinha durante a Segunda Guerra Mundial. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem qualquer feedback ou comentários que possam ter e eu verei vocês em o próximo breve caso.